nós vamos adiante. Amém? Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Eu tinha preparado uma palavra que foge um pouco do contexto de família, falando a respeito daqueles que roubam nossos sonhos. E que uma pessoa que tem os seus sonhos roubados, ela é violentada. E muitas vezes nós somos roubados nos nossos sonhos. Às vezes roubados por um cônjuge, às vezes roubado por um chefe de trabalho, por um patrão, às vezes roubados por uma liderança espiritual. Muitas vezes nós somos saqueados em sonhos que a gente tem. E eu iria ministrar sobre isso, mas eu vou ministrar logo mais. Se você não quiser perder, venha. Porque quando as pessoas são roubadas nos seus sonhos, irmãos, elas são desalentadas. E é difícil ela voltar a acreditar que pode sonhar de novo. Eu conheço gente que depois que foi saqueada, que foi roubada num sonho que tinha para a sua vida, em alguma área de trabalho, em alguma área conjugal, em alguma área espiritual, acabou que essa pessoa não conseguiu se recuperar mais. Não perdeu a salvação, não é isso que eu estou falando, mas perdeu tudo aquilo que ela tinha de produtividade, de contribuição, que ela poderia dar, por causa desse saque. Se eu fosse você, não faltava logo mais, porque eu vou falar sobre isso. Mas esta manhã eu quero falar sobre uma coisa que é fundamental para esse tema nosso, do mês da família, que é família, força das realizações. E eu vou ler com você em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Todos comigo? Amém? Eu quero falar sobre a concordância em família. Porque nenhuma família sobrevive se não houver concordância. Concorda comigo? Diga amém. Se cada um puxar para cada lado, vai dar problema. Então, como nós estamos falando sobre esse tema, família, força das realizações, a força da família começa na sua unidade. Então eu quero ler com você, primeiro esse texto, Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. Um projeto de vida eles estavam fazendo, um projeto que eles estavam almejando. E tornemos célebres nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Era só que era um projeto com um ideal errado, amém? De soberba, de ambição, mas era um projeto. Então, desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem, porque quando há unidade, quando se fala a mesma língua, tudo é possível se realizar. É isso que a Bíblia está dizendo. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de
toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eu tenho insistido em alguns textos bíblicos, e esse é um deles, e eu queria ler um outro. Tem um texto na Bíblia, eu me esqueci agora, talvez você me ajude, que diz que o Senhor ordena a sua bênção onde há unidade. É um salmo, alguém lembra? Salmo 133? Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se... O irmão falou com tanta timidez, assim, sentia assim muita segurança. Então fala alto, irmã. É a Edna, perdão, já falou até alto demais. Obrigado. Eu sabia qual era o salmo, eu só queria testar a igreja se está lendo a Bíblia, pelo visto muito pouco. Porque só uma irmã falou, Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão. A nossa vida se estrutura, irmãos, nossa vida espiritual se estrutura, a nossa vida material se estrutura, na medida em que nós praticamos a palavra de Deus. E eu acho e tenho certeza que o lugar número 1 para a gente começar a praticar a palavra de Deus não é a igreja, é o nosso lar. Porque o nosso lar tem que começar, a nossa igreja tem que começar dentro do nosso lar. Não existe igreja forte quando os lares estão com problemas. Existe religião, porque você pode ser um baita de um religioso, ir à igreja, frequentar a igreja, e dentro da sua casa você não viver nada daquilo que você pratica. Uma das minhas batidas fortes, e eu sei que algumas pessoas ficam assim, pastor, não é bem assim, mas é verdade, é que todas as vezes que alguém vai falar sobre casamento, família, eu digo assim, pastor, tem um pregador lá que falou sobre família. Eu falei assim, a mulher dele estava do lado dele? Ela teve a oportunidade de falar? Não. Eu falei, então esse é o problema. Porque aqui de cima, pela unção do Espírito Santo, Deus usa até uma mula. Se você subir aqui na unção, Deus te ungir, você fala, você prega, depois você diz, meu Deus, fui eu que falei aquilo mesmo? Porque a unção de Deus nos capacita de uma maneira extraordinária. Só que essa unção, irmãos, ela é mais para quem recebe do que para quem está falando. Então é possível uma pessoa ser usada tremendamente por Deus e a sua vida espiritual está definhando, ou a sua vida familiar está definhando. Por quê? Porque Deus usa até uma mula. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Deus é soberano. Mas, se alguém pretende ter uma vida estruturada, a prática tem que começar dentro da família. E uma das coisas fundamentais estão nesse texto aqui, que é a concordância, a unidade. Eu, às vezes, fico pasmo de ver como é que pode um casal, o marido ser de uma igreja e a mulher ser de outra. Eu não entendo isso. Eu não entendo um casamento, eu não entendo uma família onde ambos não consigam caminhar juntos. Então, hoje eu quero atacar este ponto porque muitas das coisas que as famílias não conseguem realizar está aí. Uma casa dividida, diz a palavra de Deus, não pode subsistir. Um puxa para cá, outro puxa para lá, não vai dar certo. Então, irmãos, hoje você veio aqui para ouvir sobre isso. Uma das forças que nós estamos falando aqui, força das realizações, para você realizar alguma coisa, você que vive em família, você que tem mulher, filhos, você que vive, e eu estou para descobrir quem não vive em família, porque eu acho impossível alguém sozinho sobreviver.
Nós somos seres sociais. Dependemos uns dos outros para sobreviver e para viver. Então, é impossível algum projeto de algum casal, de alguma família, algum sonho realizar, se não houver essa unidade de propósito, de coração e de prática. Tem muita gente que se associa, eu sou membro da igreja do grupo tal, na igreja eu sou do grupo tal, na igreja eu faço isso, na igreja eu faço aquilo tal, mas dentro de casa, você ora com a sua esposa? Você ora. Ah, não, ela ora lá, eu oro para cá. Isso vai dar zebra. Porque a Bíblia diz que os dois são uma só carne. E tem que andar. É tão sério isso, essa união é tão séria, que a Bíblia diz que quando os dois estão em litígio, em briga, Deus diz, vocês se resolvem aí primeiro, que depois eu vou ouvir a oração de vocês. A Bíblia diz que a oração não é ouvida. Eu não entendo como alguém frequenta uma igreja, domingo após domingo, brigado com o marido, brigado com a esposa. Eu não entendo porque, irmãos, essa pessoa só está sendo religiosa. O reino de Deus não está acontecendo na vida dela. O reino de Deus é acima de tudo, essa vida de Deus sendo praticada na sua vida, produzida na sua vida. Não é religião que salva, não é igreja que salva. Quem salva é Jesus, e a Bíblia diz que aqueles que são dele, faz o que ele manda. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, irmãos, tem gente que está marcando passo. No militarismo tem uma marcha que você marcha e não sai do lugar, chama-se marcar passo. Fica lá. E tem gente que fica marcando passo. Por quê? Porque para avançar é preciso estar na mesma cadência. Na mesma cadência. Então, quando isso existe, a Bíblia diz que isso é a união. Deus derrama a bênção dele. O óleo do Espírito é derramado. As coisas são facilitadas. Muitas vezes, problemas que estão surgindo de dificuldades na vida de um casal, está ligada a essa questão. É muito difícil alguém andar no mesmo passo que a outra quando cria mundos separados. O homem tem o seu mundo, tem seus amigos, seus lugares de frequência, tudo, e a mulher tem lá. Então, como é isso? Como aquela família vai crescer em termos emocionais, em termos de realização? Vai ficar marcando passo. Por isso, irmãos, a Bíblia nos alerta sobre isto, que Deus ordena a sua bênção. Isso vai criando problemas. Tem gente que diz assim, gente, por que a gente não sai dessa situação? Você tem que nessa hora parar, vem cá, nós estamos andando em unidade. Nós estamos andando em unidade. Se você mantém um mundo secreto, ontem eu falei isso aqui, olha, cuidado com o cônjuge que não fala nada, muito calado, que tem muito a sua vida. Ele pode criar o mundo dele. E agora com esse negócio de internet, onde as pessoas estão tendo os seus lares destruídos porque começam a arranjar casos conjugais pela internet. Eu não sei se você liga o computador, aparece lá, namoro de adultos, não sei o quê. Já viu esse negócio? Às vezes entram os spams anunciando. Quem usa internet sabe o que eu estou falando. Site de relacionamento. Olha, tem gente que começa a criar um mundo. Tem gente que começa a criar um mundo secreto fora de casa. E aí, o outro cônjuge, coitado, que está lá batalhando, não sabe de nada, suando a camiseta, tentando fazer o melhor, e Deus não ordena a sua bênção, e Deus não abençoa, porque tem coisas ali que não estão bem, que estão erradas, não há unidade. Precisa ser
desfeito algumas coisas, precisa ser conversado algumas coisas. Eu digo para você, você que tem o seu cônjuge que trabalha fora, seja homem, seja mulher, você mais do que nunca tem que ter um zelo muito grande sobre isso, porque os contatos no trabalho, os contatos de colegas, de amigas, né, no trabalho, isto sempre é uma ameaça para preencher espaços que deveriam ser preenchidos pelo cônjuge. Conversas que você trata com pessoas, terceiras pessoas, que você não trata com o seu cônjuge. Aos adolescentes eu falo isso. Você tem que criar canal de comunicação com seus filhos, para que eles tratem dos assuntos que às vezes eles tratam lá fora e que não trata assim. Por que de vez em quando algumas famílias é surpreendida com um filho usando drogas e vivendo uma vida à parte? Justamente porque ele criou um mundo todo dele lá. Os pais não procuram saber, não participam, não estão presentes. Aí de repente acontece aquela situação de descobrir que o filho está na droga e está dizendo, ah, meu Deus, por quê? Porque não havia essa unidade da família. Eu gostei aqui, o pastor Glauber e a sua esposa Liana aqui no domingo passado, você tem que tirar um dia para a sua família. Diz assim, hoje é o quê? Eu, a partir do segundo semestre, irmãos, eu vou diminuir o culto. Durante a semana, eu vou fazer um culto só. A partir do segundo semestre, lá para agosto, vai ser às quartas-feiras. Porque eu vou começar a incentivar a você. Não é só fazer culto do lar, isso também. Mas é você reunir a família para conversar, para ouvir uns aos outros. Porque a falta dessa unidade é que tem criado instabilidades, e as pessoas começam a buscar estabilidade fora de casa, e aí busca na pessoa errada, busca no colega que usa droga, busca no outro que está revoltado, busca numa pessoa que adúltera, e daqui a pouco o problema surge. Mas quando a família está fechada em si, e que ela verdadeiramente vive essa realidade, não é que não surja problema, problemas surgem, só que ela está mais estruturada para suportar. Quantas vezes você conversa com sua filha, com seu filho? Quantas vezes você para? Você, fulano, vamos ali na padaria tomar um café, comer um pão na chapa, sábado de manhã? Assim, ó, João, vamos lá, Maria, vamos lá. Pega o teu filho, vamos lá, tal. Saia um suco de laranja, né? Senta aí, tal. Como é que está lá, tal? Quantas vezes entram meses, sai meses, nada disso é feito? Como é que se cria unidade para Deus abençoar numa situação em que você nunca, Deus não vai fazer isso por você, é você que tem que criar essas situações. Oh Deus, abençoa, ordena a tua bênção na minha casa. Amém. Ore e continue orando assim. Só que comece a praticar aquilo que eu estava falando no início. Comece a criar elementos para essas situações se cumprirem. Eu não estou falando que você tem que fazer coisas grandiosas. Irmãos, são nos bate-papos mais simples que a gente faz. Eu estava conversando outro dia com a minha filha, eu disse assim, ó, aproveita essa idade, porque as amizades mais sinceras é na idade de vocês. Porque todo mundo aí são pessoas que ainda não galgaram nada, a aproximação é por afinidade, por sentimento, essa coisa toda, né? São tudo duro, não tem dinheiro mesmo, né? Ok, não tem nenhum. Porque depois de uma certa idade, as nossas aproximações são por interesse. Por interesse, ou financeiros, ou isso, aquilo. Mas essa idade não. E as grandes amizades que eu tive na minha vida foi a partir dessa idade até a juventude. Porque eu sabia que eram coisas sinceras. Os amigos mais sinceros que a gente tem. Eu vejo
que eu carreguei amizades ao longo dos anos que foram conquistadas nessa época. É um tempo que você olha para aquele jovenzinho ali, aquela jovem, você não dá nada, mas amanhã tem uma doutora ali, amanhã tem uma administradora, amanhã tem uma pessoa bem-sucedida nos seus negócios, amanhã tem um profissional habilidoso, amanhã tem gente que vai, desses jovens, aí gente que vai ter sucessos maravilhosos. Mas aí, todo mundo que chegará perto dele, você conhece o doutor fulano de tal? Conhece fulano de tal? Porque aí já há um outro, agora não. Então, às vezes, o seu filho está precisando de que você seja essa amizade. Mas você tem que ter paciência para que essa unidade exista. Eu digo que para se conseguir certas vitórias, nós temos que ter alguns segredos. Aqui nesse texto diz que eles falavam uma só linguagem. A família, para ser unida, tem que ter uma só linguagem. O que é uma só linguagem, pastor? Todos nós falamos português. Não é isso que eu estou falando. Uma só linguagem significa mesmos ideais, mesmas propostas, ou participar da proposta de vida do outro, torcer pelo outro, orar pelo outro. Às vezes eu estou orando aqui, mas minhas filhinhas, tum, 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 né? Outra tem prova, vem minha esposa, Carlos, vamos orar que hoje a Vitória está com prova. Aí eu sofro lá com a prova dela, também oro, né? Por quê? Porque ela parte. O sucesso dela é meu sucesso. A alegria dela é a alegria dela. A aprovação dela é minha aprovação. Tem pais, irmãos, que nunca perguntou, nem sabe o que o filho faz na escola. Se eu fizer essa enquete, eu vou fazer essa enquete agora. Pastor, não faz isso não, pelo amor de Deus. Senti alguém falar isso. Senti no espírito. Você sabe que eu, de vez em quando, eu faço ibope aqui, né? Eu pergunto assim, se mentir vai cair duro agora. Fala aí a verdade. Você ajuda, ou se não pode ajudar, pelo menos procura se inteirar do que o seu filho está aprendendo na escola? Se eu fizesse essa pergunta agora, o que você acha? Né? Você conversa sobre... Unidade é isso. Unidade é você falar a mesma língua. Quando você está em sintonias diferentes, com linguagem diferente, não há unidade. Né? Tem gente que quer que isso aconteça assim num passo de mágica. Estou unido. Não é assim não, irmãos. Isso é cultivado, isso é trabalhado. E eu vou dizer para você, não é simples, mas é necessário. Quando vamos proporcionar isso à nossa família, você tem que trabalhar essa linguagem de unidade, de participação, de interação. Né? Quer ver? Eu vou fazer um teste. Vou descer aí e vou fazer um teste agora. Atenção, olha só. Olha só. Olha só. Fica tranquilo, vocês eu não vou não. Né? Deixa eu pegar um irmão, né? Vou pegar o Eduardo, que Eduardo eu posso fazer, tá, de que ele já é grande na fé, não vai se ofender, né? Onde é que está a Sandra? Está dando aula? Está dando aula? Então não vai dar. Ela tinha que estar aqui, né? Deixa eu pegar um outro aqui, foi salvo pelo gongo, hein? Ok, deixa eu pegar um outro, vou fazer um teste, mostrar para você aqui agora. Quem eu considero assim que eu posso fazer esse tipo de coisa e não vai se ofender, né? Sandra, acho que também não se ofende não, né? Não ofende não. Pastor, o senhor já bagunçou tudo mesmo, não tem jeito, né? Olha só, tampa os olhos. Olha só. Qual a cor do lenço que a sua esposa está usando? Azul clarinho.
Mostre, fique de pé, fique de pé. Azul clarinho. Quase branco, muito azul e muito clarinho. Clarinho, obrigado. Isso aqui é verde, meu amigo. Tá aprovado? Tá. Mistura. Tá. Passou. Ele prestou atenção na esposa dele. Hã? Foi salvo pelo gongo. Estou de olho em você, hein, cara. Olha só o que eu vou falar, irmãos. Esse tipo de coisa, de linguagem, de unidade, é que eu estou falando. Eu não estou falando de língua, eu estou falando de interação. É fundamental. Poxa, hoje vai ter bônus. Né? Depois, a esposa olha assim. Esse interesse, esta proposta de interesse, ela gera a unidade. É daí, desse interesse, dessa unidade, que o amor vai sendo cultivado. O amor vai crescendo. É daí que as coisas vão acontecendo. É dessa fonte que começa a jorrar e crescer todas as demais coisas. Que fonte, pastor? Olhar o lenço da mulher? Você está entendendo o que eu estou falando. É do interesse mútuo dentro da família. É dessa unidade que vem a força que a família tem. Agora, quando cada um começa a criar seus mundos isolados dentro da mesma casa, a família está juntas, mas não está unida. Você tem um grupo de pessoas dentro da mesma casa, falando línguas diferentes, e aí acontece como aconteceu aqui na Torre de Babel. Não se consegue construir nada. Porque quando um faz uma coisa, o outro entende que foi com outra intenção. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você fazer uma coisa com uma pessoa e ela entender completamente diferente. Quantos já fizeram? Dentro de casa, às vezes, acontece muito isso. Por quê? A falta de sintonia. Né? A pessoa faz com uma intenção e acaba sendo interpretada por outra. É muito comum. Por quê? Porque essa sintonia não estava estabelecida. Porque quando, irmãos, a sintonia está estabelecida na unidade, um olhar para o filho já entende. Um olhar para a esposa já entende. Um olhar para o marido, já entende. Um semblante, não precisa muito não, porque essa sintonia, ela vai se desenvolvendo. E ela é a fonte dessa unidade. Então, eu não posso fazer passeio, programar a minha vida, o meu futebol, o meu passeio com os meus amigos, com as minhas amigas, sem antes consultar a minha família. Diga glória a Deus. Por quê? Antes de tudo, eu tenho que saber se os meus pais têm uma programação para aquele dia, se os meus filhos têm a programação para aquele dia, que nós deveríamos estar presentes, se o casal, esta coisa tem que ser tratada, não é em torno da televisão, é em torno da mesa, quando vocês acabarem de jantar, sentadinhos ali, conversar. Eu digo que mais importante comprar qualquer outro móvel dentro de uma casa é fundamental, porque quando estamos sentados à mesa, nós começamos a conversar, a bater papo. Tem gente que senta na frente da televisão, vendo a Carminha fazer as maldades. Quando o outro está lá vendo futebol, Flamengo ontem, 3-1, até que enfim. Já não aguentava mais. Deixa eu contar. Acho que a Urucubaca estava com o Ronaldinho mesmo. Foi para o Grêmio. Mas depois da Argentina dar-lhe no Brasil, esse técnico não vai longe. Estou ligado lá no futebol, tem todo o direito, mas você tem o dever de criar
espaços de comunicação e de unidade dentro da sua família. E eu acho que a refeição, pelo menos, você tirar 1, 2 dias, eu não sei, os filhos estudam, tem uma... Você diz assim, não, se a gente for cedendo a tudo, tudo vai ser feito e nós vamos ver a nossa família despedaçar. Então você tem que criar uma postura de dizer, não, tal dia nós vamos estar juntos, ou vamos orar juntos, ou vamos jantar juntos, vamos conversar, porque se você não criar uma posição, eu tenho certeza que o diabo vai arranjar 1000 atividades para você fazer, e você não vai ter tempo para a sua família. E se você perder a sua família, você vai perder tudo. Porque quando, irmãos, ouça bem, quando o nosso lar é atingido violentamente, tudo que se construiu se perde. Estava conversando com o irmão outro dia, disse, olha, esse é um dos problemas do divórcio, é esse. Que o divórcio é destruidor. Tudo que aquela família conseguiu, destrói. E o pior, para se levantar depois é mais complicado. Porque há corações feridos, machucados, decepção e tudo mais. Então, quando você começa a entender que depois de Jesus, na sua vida, a coisa mais importante é a sua família, a sua esposa, seus filhos, a sua casa, você começa a criar uma escala de preferências que faz a unidade. Primeiro o Senhor, diga glória a Deus. Segundo lugar, você diz, não, é a comunhão com meu marido, é a comunhão com os meus filhos, é a comunhão com meu esposo, meus filhos. E aí, você vai entrar na escala certa. Porque se você começar a dar ouvidos, vai aparecer isso para fazer, vai aparecer aquilo, vou aperfeiçoar a profissão, preciso ganhar mais dinheiro, preciso mais aquilo. Você daqui a pouco vai entrar e sair dentro da sua casa sem a menor comunhão, sem a menor envolvimento. Você passa horas e horas na rua e só vem em casa para comer ou para satisfazer os seus desejos, seja lá quais sejam, e pronto, e aí você vai a médio e longo prazo preparar uma bomba de retardo que vai explodir. Vai explodir. Porque a família tem que ser cuidada, tratada, realimentada, e é essa unidade que vai te dar força, que vai te dar coragem. Quando você perde família, quando você perde um lar, você perde a base da maioria das coisas que você pretende fazer. É claro que Deus reconstrói. Amém? Deus é poderoso para reconstruir. Agora, não é muito melhor evitar do que remediar? Vocês concordam comigo? Evitar é melhor. Então, essa palavra é uma palavra preventiva. Tá? É uma palavra necessária. Há um texto aqui em Mateus 18, 19. Vem aqui comigo. Eu já vou terminar, que eu já passei do horário. E hoje tem Santa Ceia, eu me esqueci. Pode vir aqui os diáconos. Amém? Vou terminar. Eu queria que você ficasse com esse último texto gravado no seu coração. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha bem, Jesus que está falando. Imagine se essa concordância existir dentro de um casamento, dentro de um lar. Tudo que você pensar, Deus vai abençoar, desde que esteja na palavra dele. Amém? Então ouça. Eu queria que você hoje saísse aqui com uma proposta.
de criar esses canais de unidade. Quem sabe ter um momento de oração com a sua esposa. Depois, ter um momento de sentar à mesa com seus filhos. Quem sabe criar uma condição de tomar café com seu filho ali na padaria. Olha, eu não estou falando nada. Poxa, se você não tiver dinheiro para pagar uma média para o seu filho, fala comigo que eu te dou. Porque tu é muito miserável também, né? Eu vou te contar. Dá R$2. Por isso que eu te dou. Se fosse mais, eu não dava também. Né? Mas não é o café em si. É o sentar. É o conversar. Né? Eu estou ensinando isso com meu neto. Ele está viciado nesse negócio. Agora todo dia sai daqui. Vovô, vamos para a padaria. Cara, vamos tomar café em casa. Não, eu gosto da padaria. Por que você gosta da padaria? Ele gosta porque ela fica todo exibido, senta, né? A gente conversa. Tu vê, eu tenho conversa com um garoto de 5 anos. E às vezes a gente conversa meia hora, 1 hora direto. Como é que você não tem conversa com a sua esposa? Como é que você não tem conversa com os seus filhos? O que está faltando é você começar a dizer, eu vou mudar isso na minha vida. Eu vou criar ou o meu dia da família, ou eu vou mudar. Porque se você não vai longe, outra coisa, se alguém aspira ao ministério pastoral, aqui nesta manhã, pastor, eu tenho um sonho, quero ser pastor. Vou dizer uma coisa para você. Comece dentro de casa. Porque você não vai chegar muito longe se não tiver essa estrutura. Então começa dentro de casa. Ame a sua esposa, ame os seus filhos. Trate com honra, com alegria. Não distrate a sua esposa. Converse com seus filhos. Não é que você não vai ter problema, você vai ter problemas porque no mundo tereis aflições. Mas a forma de tratar esses problemas fará diferente. Amém? Então, que Deus nos ajude a ter essa unidade em nome de Jesus. Nós vamos servir a ceia. Você vai segurar os elementos enquanto nós vamos participar todos juntos ao mesmo tempo. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando a sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Por que a Bíblia manda se examinar? Não é para que você não participe, é para que você reveja condutas, se há algum pecado, se há algum motivo para pedir perdão. Esse é o momento de autoexame. Amém? Autoexame. Para quê? Para que você não seja amaldiçoado, mas abençoado. Eu não sei se você sabe, mas quando você tem um tumor,
A melhor forma de tratar esse tumor, escuta o que eu vou falar agora, que é profético. Quando você tem um tumor, a melhor forma de tratar esse tumor não é encobrindo ele, não. Não é colocando esparadrapo em cima dele, ou tentando. Você só trata tumor extraindo. E às vezes é feio, porque você tem que dar um corte, tem que espremer. Às vezes ele está purulento. Mas não há cura se não houver confissão. E a forma de espiritualmente colocar um tumor para fora e ser sarado, Davi diz lá no Salmo 51, ele dizia que ele sentia os ossos dele apodrecendo. Ele estava perfeito fisicamente, mas por dentro ele estava morrendo. Até que eu confessei o meu pecado. O ato de confissão dói, porque a confissão nos expõe. A confissão, ela nos humilha, mas sara, cura. E o perdão, ele entra pela confissão. Às vezes nós temos que confessar a Deus, e às vezes temos que confessar ao próximo. Mas a Bíblia diz: examine-se, homem, a si mesmo, justamente para que você não tente curar um tumor com um ato religioso. Porque se a ceia for apenas um ato religioso, esse momento que poderia ser um momento de cura, se torna um momento de enganação. Aí a pessoa entra e sai da mesma maneira. Por isso que a Bíblia diz: olha, examine-se o homem a si mesmo. Que nesse exame o Espírito Santo vai falar contigo. Vai dizer para você: sai disso, confessa aquilo, peça perdão daquilo. Esse é o momento de exame. E na medida em que você vai se comprometendo com Deus a mudar e fazer isto, a cura entra. Aí a ceia se torna a bênção. Mas ela se torna uma maldição não é porque Deus te amaldiçoa, não. É porque aquilo que precisava ser colocado para fora, curado, não foi. E vai continuar a produzir morte dentro de você. Então, Tião tem aí os elementos? Tem nas mãos os elementos? Tem. Vocês sabem, minha esposa está ausente, ela meio-dia, ela já está trabalhando já. Pai, muito obrigado, porque este momento é um momento de restauração. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, alimenta-nos com teu corpo, renova as nossas forças. Que este seja um momento de restauração, de perdão, de renovação. Senhor, nós oramos e te agradecemos, ó Deus, porque foram lançados sobre o teu corpo todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor, e pelas tuas pisaduras já fomos sarados. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Comamos todos em nome do Senhor. Erga o seu cálice e diga: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue na cruz, que me fez e me transformou naquilo que eu jamais seria por mim mesmo. Um filho de Deus, um cidadão do céu. Muito obrigado, porque tu me fizeste isso, com este sangue precioso. Me apresentaste diante do Pai justificado, assumiste o meu lugar na cruz e te fizeste justiça por mim mesmo. Obrigado. De todo o coração te agradeço. Você, antes de beber, troque o cálice com alguém, diga: em nome do Senhor, o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica. Isto, sangue de Jesus nos purifica. Meu irmão, o sangue de Jesus nos purifica. Amém.
Você vai beber vinho, mas pela fé, renova os seus votos no sangue de Jesus, amém? Bebamos todos em nome do Senhor. Se você tem uma palavra de agradecimento a Deus, levante a sua voz e glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos, por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos. Levante as suas mãos e proclame que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos